Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Júlio Galvão, como a maioria de vocês já sabem, estamos aqui em mais um vídeo do canal. Espero que vocês estejam gostando do nosso conteúdo. Vai vir muita coisa nova ainda por aí, muita coisa boa. A gente está programando tudo com calma, tentando sempre melhorar para vocês que estão acompanhando, beleza galera? Hoje o nosso vídeo vai falar um pouquinho sobre esse tema do Gabigol no Flamengo. Tá? Gabigol que no último jogo, no clássico contra o Botafogo, ficou no banco de reservas, muito poucos jogos desde que ele chegou em 2019, né? O Gabigol sempre está de titular, quando ele está no banco ele entra na partida e dessa vez ele não entrou, algo que é muito raro de acontecer nessa sua passagem pelo Flamengo, né pessoal? Ele que é um ídolo, que é um jogador identificado com o torcedor, mas que vem tendo um ano muito difícil, não só dentro de campo, como fora dele. A gente vai só abordar um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje e eu espero que vocês gostem. Vou pedir para vocês deixarem um like nesse vídeo, compartilhar com os amigos, beleza pessoal? Pode se inscrever também no canal, não custa nada, não custa dinheiro nenhum, é de graça. Vai nos ajudar bastante nesse início. A gente sabe que no YouTube é muito difícil começar, mas a gente conta com vocês, tá bom galera? Então vamos nessa, espero que vocês gostem do vídeo, vamos lá! Então pessoal, vamos falar um pouquinho do nosso tema de hoje aqui, tá? A gente trouxe 3 sites, só para contextualizar um pouco melhor para vocês, não é isso? Então, no início de tudo, o Gabigol vinha sendo titular desde antes da chegada do Sampaoli, esse ano, junto com o Pedro, e num determinado momento, com o Vitor Pereira, que era o antigo treinador, no início da temporada de 2023, o Gabigol fala que não quer mais jogar fora da área, que quer voltar a ser centroavante. Desde então, tanto o treinador auxiliar, que ficou momentaneamente, né, o Mário Jorge, quanto o Sampaoli, quando chegou, vem dando a titularidade para o Gabigol. Pedro foi titular em algumas partidas sim, mas a maioria delas quando o Gabigol não estava disponível, devido a algumas lesões que ele teve esse ano. E isso também vai ser importante para vocês entenderem tudo que vem acontecendo nesse momento. Eu vou dar um pouco da minha opinião, mas só no final. Primeiro eu quero abordar tudo que vem acontecendo. Então com isso o Gabigol vinha fazendo nos seus melhores anos, que está um pouco, não vou dizer fora de forma, mas com a sua forma física muito mudada. O Gabigol parece que está um pouco mais forte fisicamente, perdeu um pouquinho da sua mobilidade, né? Talvez o treinamento de força que ele vem fazendo não seja o ideal para um atleta de futebol. Então o Gabigol está vivendo um momento conturbado, já foi questionado várias vezes, e dessa vez até tendo o seu aniversário, que ele costuma fazer todos os anos, verdade seja dita, mas que dessa vez a torcida não gostou, devido ao momento que o time vem vivendo, o time não vem jogando bem, e o Gabigol com o time eliminado, justamente numa data próxima que seria a data do jogo, se o time tivesse classificado, estava fazendo um festão. E aí a gente vai entrar um pouco nisso, né? O Gabigol fez a sua festa de aniversário, e isso impactou na dinâmica de treinamento da equipe do Flamengo. O Flamengo, que geralmente com o Sampaoli vem treinando pela manhã, acabou mudando o horário. E isso deve ter gerado um pouquinho de insatisfação no Sampaoli. O Flamengo jogou sem o Gabigol não entrou, e o Sampaoli deu essa entrevista onde ele fala que o Gabigol vai ter que lutar novamente, né, por um lugar na equipe titular. Ele salienta, né, durante a entrevista que o Gabigol é um jogador importante, é um ídolo, em decisões ele aparece, mas ele vai precisar buscar o espaço dele. E aí a gente vai falar um pouquinho só sobre essa questão da festa. Por quê? Porque aqui no outro site, vamos lá, diz que o clima está ruim e o motivo revelado e até uma punição que o Gabigol teria sofrido tem a ver com essa festa, pessoal. Que a gente pode ver, ó, Gabigol tem problema com o Sampaoli no Flamengo vazado. E aí a gente vem pra cá, ó. Apesar de ter uma história longa em matéria de títulos e decisões com o Flamengo, o Gabigol passou a conviver com pedidos para deixar a equipe titular. Uma coisa que é certa é o descontentamento do Sampaoli com o camisa 10, né? Sampaoli não gostou de atitude de Gabigol. Segundo o jornalista Renan Moura, da Rádio CBN, o técnico argentino não curtiu a forma como o Gabigol se apresentou para o treino no dia seguinte à sua festa de aniversário, certo? Então aí vem o que eu falei, a questão da festa que o Gabigol realizou.
O Gabigol fez uma festa, ninguém tem nada a ver com isso, é uma questão particular. O problema é que interferiu diretamente nos treinamentos. E aí vai o meu questionamento. Geralmente o treinador, como chefe da comissão técnica, é o responsável por dizer, né, se o treino vai ser de manhã, se vai ser de tarde. São Paulo ele sempre coloca os treinamentos de manhã e justamente no dia seguinte da festa ele colocou o treinamento à tarde. Então acredito que muito provavelmente teve uma conversa com ele, alguém da diretoria deve ter conversado para ele mudar o horário do treino de quarta-feira. Sendo que eu acredito que ele esperava todos muito bem preparados, a pessoa ia curtir até a hora que fosse, vai dormir e acorda no dia seguinte um pouco mais tarde para o treino. Pelo visto aconteceu alguma coisa que desagradou o São Paulo, tanto que desde quarta-feira há notícias, né, de alguns jornalistas que cobrem o clube, que o Gabigol já vinha treinando no time de baixo, vamos colocar assim, no time reserva, e que Pedro estava se destacando e possivelmente seria o titular. Foi o que se confirmou na partida de sábado contra o Botafogo. O time venceu, o Flamengo fez uma partida dentro do que vinha acontecendo, uma boa partida, né, de acordo com as últimas. O time mostrou um poder de reação. A gente tem que aguardar para ver como vai ser isso nos próximos jogos, mas a gente já veio uma notícia, que é uma das mais recentes, que o Gabigol possivelmente está infeliz com essa situação. E aí um jornalista de São Paulo crava que ele pode sair do Flamengo, dizendo que ele não está satisfeito com essa questão e mais, dizendo que ele tomou uma chamada, vamos colocar assim, do presidente Rodolfo Landim, que o Landim teria argumentado que o Gabigol precisa voltar a ser o líder que o time tanto precisa e também teria afirmado que todos os jogadores precisam respeitar o Marcos Braz. E aí eu vou falar, né, o que a gente estava comentando no início do vídeo, que o Gabigol teve algumas lesões e numa dessas lesões ele culpou o gramado e discutiu com o vice-presidente Marcos Braz. E isso teria sido um início de um racha entre os dois, que foi algo bastante noticiado antes do jogo contra o Botafogo. Então, já estão falando sobre o problema dele com o São Paulo, com o Marcos Braz, e agora, por último, saiu essa questão da conversa chamada de atenção que o presidente teria tido com o Gabigol na frente de outros jogadores. Então se torna uma situação muito complicada para um ídolo, camisa 10, já diversas vezes vestiu a braçadeira de capitão nessa temporada. Então a gente precisa ficar bem atento no que vai acontecer nessa situação toda. O Gabigol é um jogador que é um ídolo da torcida, é um ídolo dos jovens, né? Uma geração de torcedores do Flamengo vai vir aí lembrando desse pessoal, Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gerson Coringa, né, como a torcida chama. Então eu acredito que é uma situação que o Flamengo tem que resolver o quanto antes, visando a final da Copa do Brasil e visando também o Brasileirão, visto que está 12 pontos, mas o Flamengo tem muitos jogos ainda pela frente no campeonato, pode ser que consiga pelo menos se aproximar. Vamos lembrar que o Gabigol é um jogador que vem tendo uma média de gols muito boa. Esse ano ele só fez 20 gols dentro, né? Por que eu digo só? Porque dentro dos números dele é um número abaixo dos anos anteriores, mas é um jogador que tem tudo para dar a volta por cima. A minha opinião sobre esse caso todo, eu acredito que o Gabigol, em alguns momentos, perde um pouco o foco no jogo, essa questão de lançar música, de querer ser artista, colocar isso inclusive no Instagram, pessoal se identificar como artista. Eu não sei se ainda está lá, mas durante um bom tempo ficou assim. Então acho que é um momento até dele se repensar. O Bruno Henrique está suspenso no jogo contra o Atlético Paranaense. Muito provavelmente ele pode voltar ao time titular. Eu acho que é um momento dele repensar essa postura e ver o que ele realmente quer da carreira, porque ele é um jogador jovem, completou 27 anos aí nessa festa de aniversário que deu o que falar para todo mundo. A Copa do Mundo em 2026 está logo aí, né? Então ele vai ter possivelmente entre 29 e 30 anos, dependendo, acho que a Copa vai ser novamente no meio do ano, né? Então ele ainda vai ter 29, não vai ter completado os 30, vai estar num auge. Então vai depender muito dele, né? O futebol brasileiro, muitos jogadores com 30 anos acabam numa baixa, né? A gente vê o Neymar indo para a Arábia, a gente já teve Ronaldinho, Ronaldo, Adriano, todos jogadores de destaque e que com 30 anos acabaram caindo um pouco o rendimento, mas o Gabriel, ele pode mudar isso.
né? Nós tivemos, por um outro lado, se ele quiser olhar o lado positivo, o Luiz Fabiano, que foi titular em 2010 próximo dos 30, o Fred em 2014 foi titular próximo dos 30. Então, para um jogador que joga ali de centroavante, de atacante, é uma idade muito boa, porque você consegue aliar a parte física com a parte técnica, com o mental, de estar mais calmo na hora de fazer o gol. Então eu acho que o Gabigol ele tem que pensar nisso. Se ele vai querer continuar no Flamengo, deixa um pouco de lado a vaidade, deixar um pouco de lado a questão financeira, deixar um pouco de lado as coisas que o futebol, um jogador do nível dele tem ao seu redor, concentrar um pouco dentro de campo, que ele pode sim ser um atacante importante a nível até de seleção, e ele pode sim pensar em Copa do Mundo. Vai depender mais dele do que de qualquer um, do que qualquer youtuber, do que qualquer torcedor, do que qualquer treinador que ele venha ter. Vai depender basicamente dele estar concentrado e focado. Essa é a minha opinião. Beleza, galera? Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês estejam gostando, tá bom? Hoje foi um vídeo bem legal, um pouco da minha opinião, um pouco de informação que a gente vem encontrando nos últimos dias, né? Desde o jogo do Flamengo e Botafogo, foi um jogo onde a equipe jogou muito bem, o Gabigol não entrou, mas eu acredito que ele vai estar disponível no Atlético Paranaense antes da final e também nos 2 jogos da final. Eu acho que ele é um jogador muito importante para a equipe, mas ele precisa sim repensar. Eu acho que a ideia do São Paulo é de deixar ele de fora de um jogo como um todo, né? Sem ele entrar no segundo tempo, sem nada, para justamente dar um choque nele de realidade, eu acho que pode ter sido importante. É claro que o jogador não gosta, mas às vezes pode ser sim necessário. Beleza, pessoal? Peço que vocês curtam, não esquece, já farei isso, mas eu venho de novo para pedir para vocês: curte, compartilha com os amigos, se inscreva no canal, se puder também ativa o sininho, não custa nada para vocês e vai estar me ajudando muito. Beleza, galera? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Vamos nessa!